Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Me chamo Daniel Espírito Santo e gostaria de trazer mais uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. E aproveitando, na verdade eu gostaria de comentar sobre um vídeo que eu postei no YouTube. Postei no meu status ontem também, alguns irmãos, algumas pessoas me mandaram: "Ô, Daniel, é muito forte isso daí e tal." É um vídeo sobre um endemoniado, que ele foi preso, tá lá dentro do curral da polícia. Tá lá dentro do curral da polícia. E aí o policial, bem leigo, ele começa a falar com o endemoniado. E você pode perceber, irmão, que aí é o seguinte, não é encenação. Igual você encontra aí no YouTube, vídeos de igrejas, que faz encenação. Você vê que é encenação. Se tiver discernimento, até quem não tem discernimento vê que é uma encenação, alguns. Certo? Isso aí dá pra você perceber que não é encenação. Não é encenação, não. Você vê que não é. E como a Bíblia também mostra de possessões. A Bíblia diz que o diabo e seus anjos foram precipitados aqui nessa terra. E o diabo e seus anjos, ele está no meio da humanidade. A Bíblia tem relatos de Daniel, por exemplo, quando Daniel estava orando lá, pedindo uma bênção para Deus, e o anjo Gabriel, ele precisava vir para entregar mensagem. Anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Então o Daniel precisava vir para entregar a bênção, entregar a mensagem para Daniel. E aí o anjo Gabriel falou assim: faz tempo que eu estava querendo vir para ter contigo. Engraçado que quando o anjo, toda vez que o anjo chegava para ter com o Daniel, muito lindo isso daí. Eu fico prestando atenção nas palavras, sabe? Ali nas vírgulas, nos pontinhos. Você vê que o anjo falava assim para Daniel. Quando ele chegava em Daniel, falava assim para Daniel: oi, homem muito amado. Como que o anjo sabe disso? Por que ele falava isso? Oi, homem muito amado. Porque era Deus que entregava para o anjo o que ele tinha que falar com o Daniel. Imagina o que Deus não falava com o anjo. Para o anjo chegar em Daniel e falar assim: homem muito amado. E você é um homem muito amado? Você tem feito a vontade de Deus? Sabendo que todos nós estamos infectados com o vírus do pecado. Ninguém consegue ser perfeito nessa terra. Inclusive em alguns dos meus vídeos aí eu falei aí, as pessoas acham que é santo, o pessoal que está na igreja, não. A igreja é um hospital e as pessoas vão para lá porque precisa. Jesus falou assim: eu vim para os doentes. Mas beleza, vamos lá comentar sobre o vídeo. Não é encenação. Algumas igrejas fazem encenação. E eu fico até triste com isso, porque isso atrapalha a obra de Deus na terra, irmão. Algumas pessoas olham e falam: aí, tá vendo, não sei o quê, por isso que eu não vou para a igreja. Olha lá, o pastor ladrão. Olha o pastor ladrão, né? Aí eu já vou falar para você que é o seguinte: não existe pastor ladrão. Não existe pastor ladrão. Ou ele é pastor ou ele é ladrão. Se ele roubou, ele não era pastor. Porque pastor é para pastorear. Não existe pastor ladrão. Então, o que acontece? Atrapalha a obra de Deus. E Jesus, ele fala assim, Jesus fala assim, é mistério que vem o escândalo. O escândalo vai vir. O escândalo vem. Porque o ser humano é errado, ele não entende as coisas de Deus. Entendeu? Você vê que tem culto aí que é 90% falando de outras coisas. 90% o cara tá falando de outras coisas. Prosperidade achando que Deus... É igual diz o Eduardo Marinho. Já vi vídeo sobre o Eduardo Marinho que ele fala isso, e eu vou comentar sobre isso. Que o Eduardo Marinho até fala assim: o cara pensa que ele está em contato com o ser supremo do universo, e o ser supremo do universo está ali para servir ele, para dar bens materiais. É verdade mesmo, isso aí que o Eduardo Marinho falou. Só tem uma coisa aí que o Eduardo Marinho não falou, que ele é leigo nisso. Eu vou explicar. Aí ele fala assim: tá em contato com o ser supremo do universo, o ser supremo do universo tá presenteando o cara com bens. Verdade, porque o que Deus quer para nossa vida é transformação. Por isso que 90% do culto não pode ser ali o cara falando sobre outras coisas. Sabe? É a palavra. A palavra é a instrução do Criador para te transformar a sua vida. A palavra, ela fala com você, ela cura você, salva você, ela transforma você para levar você pro céu, para você ser apto para morar no céu. Aí o cara, 90% do culto, ele tá falando de outras coisas, prosperidade, Deus vai te dar isso e aquilo, tá tudo, e 10% ele tá falando sobre a palavra. Tá entendendo? E aí como que fica o culto? Então Jesus fala assim, vai vir o escândalo, mas ai de quem vir o escândalo. Pode deixar que esses aí eu vou tratar depois. Então, você vê. Mas aí, beleza, o endemoniado tá lá. O endemoniado tá lá. Aí ele pega e fala, o cara que tá lá filmando, o policial, ele é leigo. Ele não sabe. Aí ele pega e fala assim, tá repreendido. E quando ele fala tá repreendido, filho, aí o demônio que tá lá no corpo do cara lá, pega e fala assim, como que você repreende nós? Como que você nos repreende? Se você faz as nossas vontades. Aí o outro demônio, porque você vê uma voz, vê outra. Inclusive eu coloquei aí, no vídeo, coloquei assim, quantas vozes você ouve saindo da mesma boca? Por quê? Porque o demônio pega e fala assim,
você não tem, outro demônio fala, você não tem autoridade sobre nós, porque você faz as nossas vontades. Aí eu vou te falar o seguinte, João 2, 1 João 2,15, 1 João 2,15, a Bíblia diz o seguinte, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que vem do mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, é a soberba da vida, não vieram do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Entenda o seguinte, quando o diabo nos infectou com o vírus do pecado lá no Éden, que nós caímos lá com Adão e Eva, já expliquei isso nos meus vídeos, todo mundo caiu ali. Entendeu? Deus não é ser humano, Deus criou o ser humano. Aí o gênero humano estava ali. Você tem os anjos, né, que não é ser humano. Deus não é ser humano, ele criou o ser humano. Aí o gênero humano estava ali, Adão e Eva, representando nós. A humanidade toda estava dentro deles. Estava toda dentro deles. Então, quando eles caíram, eles eram nossos representantes. Quando eles caíram, nós caímos junto com eles. Beleza. Aí Romanos 3,23 fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então o que acontece? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo tem que se achegar a Deus, todo mundo tem que conhecer a palavra, a instrução. Você não pode falar assim, não, eu sei o bom e o mal, eu sei o bem e o mal, agora eu vou viver do meu jeito, vou fazer uma própria doutrina. Não, a doutrina ela vem de cima, você tem que se encaixar aqui, você tem que se encaixar aqui, certo? Isso é a instrução, certo? Como diz Provérbios 4,18, que eu até citei em um dos meus vídeos aí, falei errado, falei Hebreus 4,18, mas Provérbios 4,18 diz assim, ó, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando até se tornar um dia perfeito. Por exemplo, você aceitou Jesus, foi lá para Cristo cheio de trevas, estava cheio de trevas, aí cheio de problema do mundo, cheio de trevas, escurão, andando na escuridão, aceitou Jesus, aí veio a luz. Jesus é como se fosse o sol, ele é comparado ao sol, forte, pá. Aí ele clareou você, aí você está caminhando com Cristo, você está caminhando em direção ao sol. Você está caminhando ao seu alvo que é Cristo, em direção ao sol. Aí aquele sol, o que vai acontecer com você? O que acontece na luz da aurora? Você já curtiu umas baladinhas? Alguém, né, que tá ouvindo esse vídeo aí. Eu já curti algumas baladas, aí beleza. Você tá lá curtindo a balada lá. Aí, beleza. Aí a luz da aurora vai vindo. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Quando chega 4 da manhã, você já vem e fala assim, oxe, não tá tão escuro não. 5 da manhã, já era, o sol já tá querendo aparecer. Aí depois, 6 horas, 7 horas, 8 horas, já tá um dia perfeito, o sol já tá aqui, já tá um dia perfeito. Mesma coisa a vida da pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não, Deus não existe, eu já fui ateu, também vou fazer um vídeo falando sobre isso aí depois. Então, é o seguinte, a vereda dos justos, o que é o justo? Que pratica justiça. O que é justiça? Reconhecer que Deus é Deus. Você come do cereal da terra que Deus fez, come da picanha que Deus fez, você come do alimento que Deus fez, você respira o ar que é dele, seu corpo é dele, tudo é dele. Tudo foi feito por ele, e para ele, e a glória é dele. É o ser humano tá aqui, não, eu sou inteligentão. Eu vou, igual eu já vi uns filósofos, né? Um filósofo, quero citar nome aí, mas eu já vi um filósofo falar assim, não existe nenhum Deus não. Claro que não existe, porque a sua mente foi corrompida. Se você não se dobrar para Deus, ele não vai se revelar para você. Aí você é pó. Aí quando Deus olha para a terra, ele enxerga só pó. Aí você pensa assim, não, eu sou o filósofo tal, eu sou o filósofo de nome, aí quantos vídeos meus no YouTube, eu sou famoso e tal. E é o seguinte, eu sou o dono do banco tal. Sou o banco, a família mais rica do país, eu sou, e tal. Só que quando Deus ele olha para a terra, ele não vê o cara que é mais rico do mundo, ele não vê o dono de não sei o que, ele não vê o presidente, ele não vê nada. Sabe o que Deus é? Só pó. Só pó. Não tem acepção de pessoa para Deus, só pó, caído ainda. Você está caído em pecado. Então, por isso que Jesus fala assim, ó, Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. E ocultasse dos doutos, os que acham inteligente, intelectual, ocultasse. Aí você vê, cara que é inteligente, eu mesmo. Aqui, ó, as literaturas aqui atrás, estava degustando um monte de literatura. Lendo os best-sellers dos ateus. Richard Dawkins, Deus não dele, eu vou citar 2. Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Deus não existe não, Deus não existe. Sabe o que Deus faz? Quando você faz isso aí, Deus fala assim, tá bom, então, fica aí. Vive sua própria doutrina. O pecado está dentro de você, vamos ver para onde você vai. Já aconteceu tudo de ruim na minha vida. Me afastei de Deus e aí aconteceu tudo de ruim. Mas o homem não tem condição. Ele tem que se dobrar a Deus. Quando ele é humilde e se dobra perante Deus, igual a palavra diz,
sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí Deus pega e fala assim, agora você reconheceu que você é pecador, que você é pó, que é o seguinte, você é uma criatura. Eu sou o oleiro, você é barro. Igual diz Isaías, fala assim, perguntará o barro, por que você me fez assim, um barro, uma criação? Deus olha e fala, eu sou o Criador, onisciente, onipotente e onipresente. Então, a instrução tem que vir daqui. Aí o endemoniado tá lá. Aí o cara fala assim, tá repreendido em nome de Jesus. Aí o endemoniado pega e fala assim, o demônio fala assim, você não tem autoridade sobre nós, porque você faz as nossas vontades. Como eu te expliquei em 1 João 2,15, o mundo está dividido entre o bem e o mal, certo? Entre o bem e o mal, o mundo está dividido. O diabo já está derrotado, Jesus derrotou ele na cruz. O diabo está derrotado, só que o diabo, ele é um anjo ungido caído. Ele é ungido caído. A Bíblia diz assim, que no final dos tempos muitos vão olhar para ele e falar assim, você que debilitava as nações e tal, o varão que debilitava as nações. Quando o Ezequiel vai profetizar sobre o rei de Tiro, fala assim, você era o querubim ungido, estava no Monte Santo de Deus, né? Certo? Lá em Judas 1,9, eu já expliquei em um dos meus vídeos aí, o diabo e o arcanjo Miguel discutindo. Aí o arcanjo Miguel falou assim, o Senhor te repreenda, Satanás. Então é o seguinte, você sabe que o mundo, ele está dividido entre o bem e o mal. O diabo colocou a semente do mundo dentro de nós lá no Éden. Agora eu vou e te pergunto, você sabe quais as coisas do mundo aí? Um monte de coisa errada, pornografia, traição, trair a mulher. Olha esses caras aí, eu vou ler aqui um versículo, já vou para a Bíblia já. Olha esses caras aí que fazem um monte de coisa errada. Vou explicar. Esse mundo foi entregue a Satanás. Quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no Éden, quando eles pecaram lá no Éden, Deus fez eles e falou assim, o mundo é de vocês. Imagem e semelhança minha, tudo lindo. Aí, as frutas, Adão, não precisa trabalhar não. Vou alimentar vocês igual passarinho. Tá tudo lindo. Vira a terra aí, Adão. Você usa 100% do cérebro, você é minha imagem e semelhança. Certo? E agora, nós sabemos que o homem ele usa só 7% do cérebro. Alguns gênios, que é considerado os gênios, usa 10, consegue usar 10. Mas vamos lá. O homem com 7% do cérebro, fala o avião voar. O avião voar, carro, a invenção aí, os vídeos que eu tô fazendo, a internet, toda a invenção que o homem fez. Por que o homem faz isso aí? Porque ele veio de um criador que criou tudo. A diferença é que Deus é maior. Deus, ele criou através da palavra dele. Ele trouxe, Deus, na verdade, é o seguinte, o único criador é Deus. O único criador é Deus. Porque cria. O homem não cria nada. Ele pega as coisas que já existem e até a inteligência que Deus deu para ele, que ele é uma criatura. Aí ele pega, o homem é limitado demais, o homem é limitado, o homem tem que se sujeitar ao criador dele. Aí ele pega e inventa as coisas. Graham Bell inventou o telefone, né? Tem muitos inventores aí, fizeram coisas boas que hoje nós podemos usar aí. Alguns usam por mal, outros usam por bem. Mas o que acontece? Deus é o único criador. Então você tem que se sujeitar a Deus. Então nós sabemos que o mundo está dividido entre o mal e o bem. A semente do mundo está dentro de nós. A única solução para nós é recorrer a Deus. Aí lá em Lucas 4,6, Jesus fala o seguinte, olha o que Jesus fala. Jesus está sendo tentado lá no deserto. Aí o diabo está tentando ele, levando pão. Você está com fome, né? 40 dias e 40 noites, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus fala assim, não, o homem não vai viver só de pão, não. Quando Jesus fala assim, o homem não viverá só de pão, essa palavra tem lá em Deuteronômio, eu acho que é 8:32, 8:9, acho que é no capítulo 8, que Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem. Lá na lei já tem, já. Lá na lei Moisés havia falado. Aí Jesus fala, Jesus usa a palavra com ele. O homem não vai viver só de pão. Quando Jesus fala isso, sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando, sua Ferrari é pão, sua Lamborghini é pão, sua casa da praia é pão, sua jaqueta de couro da hora aí é pão, os seus carros é pão, seu dinheiro é pão, sua empresa é pão, seu salário é pão, certo? A comida que tem no seu armário é pão, certo? Onde você trabalha, tudo que é seu é pão, seu carro é pão. Só que o homem não vai viver só de pão, filhote. Porque o homem é uma criatura criada por Deus, com espaço que cabe às coisas de Deus. Deus é onisciente. Aí o homem quer viver só de pão. Eu tenho uma Ferrari, tenho uma Lamborghini, sou o homem mais rico do mundo. Eu tenho 1 bilhão na conta. 1 bilhão não tá bom não. Quero mais 1 bilhão, mais 1 bilhão. 2 bilhões não tá bom não. 1 bilhão é 10 vezes 100 milhões, né? Não tá bom não. A Bíblia diz assim, quem ama o dinheiro e a renda, jamais se fartará dele. Jamais se fartará. Vem mais, quero mais dinheiro, quero mais dinheiro. A carne está corrompida. Lembre-se que a carne está corrompida. A consciência do homem, ela foi roubada lá no Éden.
O diabo assaltou as almas, colocou a semente do mal dentro de nós. Ah, quero mais, quero mais. Então, o que acontece? Jesus está falando assim, ó, tudo isso é pão. Seu carro, seu salário de dinheiro, é tudo. Pão é isso. Aí Jesus está falando, o homem não vai conseguir viver só de pão. Aí o cara tem tudo isso, aí ele, sou rico. Aí dorme à noite, não tá viciado, tá preocupado com um monte de coisa, não consegue dormir. Meu, o cara tá sofrendo. Tem um vazio, pô, eu sou rico, mas o que acontece? Eu tô infeliz. Por que eu tô assim? Mas eu sou rico. Eu não sou fortão, igual diz o Eduardo Marinho lá. E aproveitando, eu não corrigi o Eduardo Marinho. Ele fala assim, o cara pensa que vai estar em contato com o Ser Supremo do Universo. Vai estar sim. Vai estar sim. E o Ser Supremo do Universo quer que você entre em contato com ele. Por quê? Porque você é uma criatura feita por ele. Só é você se ajoelhar. A diferença é que você está debaixo de maldição. Você tem que se converter. Você tem que passar pela transformação. Depois a justificação. E aí vai começar o processo de santidade na sua vida. Você vai começar a ver um monte de eu e vai ter discernimento. Entendeu? Vai ter discernimento. Por isso que às vezes você vê muitos crentes falando, aí as pessoas falam, o cara tá falando ali, ele é o certão, eu sou errado. E às vezes nós temos que se atentar a isso, porque quando começa o processo de santidade na nossa vida, você começa a ver erro em tudo, pô. Em você primeiro, aí você vai tirando da sua vida, depois você vê nos outros, porque Deus ali, o Espírito Santo tá na sua vida. Esse mundo é um mundo caído. A semente do mal tá aqui, entendeu? Então o processo de santificação começa na vida da pessoa. Eu mesmo já até pequei algumas vezes. Por quê? Porque você conhece a Deus, o Espírito Santo entra na sua vida, começa o processo de santificação e realmente você fica um santarrão às vezes. Aí depois Deus foi me dando discernimento sobre isso. Calma, Daniel, peraí, pô, você tá... Calma aí, peraí que eu vou te... Beleza, você tá andando comigo, mas eu vou te moldar mais um pouquinho. Porque realmente, aí você enxerga esse mundo, o mundo caído. Então, ó, o mundo tá dividido entre o mal e o bem. Eu tô explicando o vídeo do... De repente, quem tá assistindo aí tá falando, não, o Daniel tá se alongando em outras coisas. Não, tô explicando. O mundo tá dividido entre o mal e o bem. As coisas de Deus e as coisas do... As coisas de Deus e as coisas do diabo. Então você escolhe, filho. Jesus estava sendo tentado lá. Não falei que Jesus estava sendo tentado? E Jesus falou, ó, nem só de pão verá o homem, deixa eu cumprir meu propósito aqui, o jejum, que já vou começar meu ministério. Aí o diabo foi falando assim, levou ele lá no pináculo do templo. Essa parte é importante, presta atenção nisso aqui. Levou ele no pináculo do templo. Quando levou Jesus lá, aí beleza. Aí mostrou para Jesus a glória do mundo e os reinos da terra. Os reinos da terra. Mostrou quem controlava. Ele falou assim, ó, as chaves do mundo foi entregue a mim e eu dou quem quero. Pronto. Te expliquei por que o mundo é assim. Quem governa esse mundo agora, até Deus querer, é o diabo que governa esse mundo, pô. Por isso que você tá vendo aí os caras aí, ó, traficando aí, ó, tráfico na vila, cheio de tráfico. Aí o cara, não, é porque eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso colocar uns tênis da hora, eu preciso ter um carro da hora, preciso ter as coisas da hora, mas é o seguinte, e o sangue dos meninos que tá se viciando em droga? Não, pô, não pega nada, que os meninos tá se viciando, a droga tá aqui, eles vêm buscar, tá viciado. Tá cheio do diabo, ele está cheio do demônio. Então, ó, o mundo tá dividido entre o mal e o bem. Qual que você vai escolher? Jesus falou para o diabo, falou assim, não, Satanás, somente ao teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Aí Jesus fala pro diabo, ele fala assim, ó, te darei tudo se a mim me for entregue. Lucas 4,6. Vê lá na sua Bíblia, esse versículo eu tenho de cor. Lucas 4,6. Ó, te darei tudo. Por quê? Porque Adão e Eva me entregou quando eles resolveram ser meu servo. Adão e Eva, se foram seu servo, foram. Porque eu apresentei o pecado para eles, que é a desobediência da lei. Acho que é uma palavra lá em João. Por isso que eu tenho que decorar alguns versículos. Ó. Lá em João diz assim, ó. Quem peca é transgressor da lei. Existe uma lei imaculada que é a lei de Deus. O homem peca. Quando ele peca, você transgride a lei de Deus. Pô. Você sabe o que é pecado? Pecado é transgressão, transgredir. Furei o farol vermelho. Transgredi, pequei contra o CT. Pequei contra a engenharia de controle, o controle de engenharia de tráfego. Pequei contra essa instituição. Certo? Então não posso. Aí vem a multa para mim. Vem a consequência. Então é o seguinte, ó. Deus e o diabo. Qual que você escolhe? Aí Jesus pegou e falou assim, não, somente ao teu Deus adorarás e a ele prestarás culto, Satanás. Eu não vou servir a você não. Não quero a chave do mundo não. Isso aí é do meu Deus. Vou tomar depois. Depois Jesus tomou, você viu lá. Jesus foi lá, como ele não pecou, ele pegou a chave do inferno e da morte. Falou assim, não, agora a morte, você não tem mais poder sobre nada.
Não tem poder sobre nada. Aí eu ressuscitei, não pequei, consegui, sou o representante da humanidade agora. A humanidade agora tem que vir a mim. Por isso que eu repeti em um vídeo aí, que as pessoas falam, não, mas eu sou devoto a... Não, mas eu gosto de... Não, mas eu gosto de orar para aquele... Não, Jesus fala assim, João 14,6, meu irmão, não se engane. A Bíblia diz assim, ó, errais. Errais por quê, Senhor? Por não conhecer as Escrituras. João 14,6. João 14,6. Eu sou o caminho. Ele está falando eu sou. Igual o pai falou lá para Moisés. Fala que o eu sou te mandou. Eu sou o caminho. Eu sou a personificação de toda a verdade do mundo que você pode conhecer. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém, ô Senhor, mas eu gosto de... Ninguém vem ao Pai, meu. É porque foi dado para mim, você não entende? Eu sou o representante da humanidade. Foi eu que derramei meu sangue. Tá entendendo?